Discutir, senhor presidente. Pois não, Excelência. Excelência tem 10 minutos. Qual é o requerimento que Vossa Excelência vai discutir? O último que a vereadora discutiu, que diz respeito ao povo... O último requerimento. O 1143/2020. Perfeitamente. Excelências, antes de mais nada, preciso dizer que concordo integralmente, tanto com o requerimento, aliás, com todos os requerimentos, quanto com a defesa que faz a vereadora Michele Collins. O nosso mandato está em contato permanente com as organizações que têm como prerrogativa cuidar, acolher e lutar pelos direitos da população em situação de rua, e a gente acompanhou nos últimos dias uma ação que foi impetrada na Justiça pela Defensoria Pública do Estado, junto com a Defensoria Pública da União. Essa ação civil pública ela foi apoiada por mais de 30 organizações da sociedade civil que se ofereceram como amicus curiae e teve como objeto justamente as políticas necessárias para o cuidado com a população em situação de rua. Essa ação da Defensoria Pública da União, junto com a Defensoria Pública Estadual, ela tinha como objeto obrigar a Prefeitura a realizar alguns serviços, inclusive foi pedida em caráter liminar. A liminar foi negada, o mérito ainda não foi julgado, e eu quero aproveitar que a vereadora lançou esse debate para ler, para que fique registrada, uma nota pública assinada por mais de 30 organizações da sociedade civil que lutam por direitos humanos, que estão na linha de frente todos os dias, de forma altruísta, de forma solidária, independente de coronavírus, são organizações que sempre estão perto do povo que mais precisa. Vou tomar o tempo aqui para ler a nota pública de lamento que essas organizações escreveram e publicaram, e certamente irá contribuir para que a gente possa não apenas votar a favor do requerimento da vereadora, mas continuar lutando para que a Prefeitura, o Poder Executivo, garanta os direitos dessas pessoas. Então diz, nós, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e grupos de estudos acadêmicos em defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua de Pernambuco, viemos a público lamentar a decisão tomada na quinta-feira, dia 9, pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife, que indeferiu a liminar da ação pública impetrada pela Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual de Pernambuco. Essa ação solicitou medidas eficazes para a garantia de proteção social às pessoas em situação de rua no estado de Pernambuco, principalmente na cidade do Recife, tais como abrigamento, condições de higienização, alimentação, vacinação e orientações para todas as pessoas que estão sobrevivendo nas ruas no atual contexto de epidemia do novo coronavírus e risco social iminente. É verdade que tanto a Prefeitura do Recife quanto o governo do estado estão tomando medidas para proteger essa parcela da população, conforme se constata através de pronunciamentos em meios de comunicação. Não se trata, portanto, de criticar a ausência de medidas, mas manifestar a nossa preocupação de que essas não são para todas as pessoas em situação de rua e, ademais, estão todas focadas no centro da cidade. Além de essas medidas não garantirem a proteção social das pessoas em situação de rua, funcionando assim mais como um paliativo do que como medidas protetivas. A Prefeitura do Recife não tem dados oficiais do quantitativo de pessoas em situação de rua e estima que existam 1.600 pessoas em situação de rua na cidade, mas só está ofertando abrigamento para aproximadamente 300 pessoas e 1.500 almoços. Salienta-se que, embora o almoço esteja sendo ofertado para este quantitativo, apenas 1.200 pessoas em situação de rua ou em situação de desemprego estão sendo alcançadas, pois essa entrega tem se restringido à RPA 1. Da mesma forma, o governo do estado está centralizando sua ação no centro do Recife, oferecendo kits de lanche para 240 pessoas pela manhã e 240 à tarde. Nesse sentido, abaixo listamos as medidas emergenciais que precisam ser tomadas. Abrigamento de todas as pessoas em situação de rua que desejarem, garantindo a especificidade das crianças e adolescentes, de idosos e idosas, das pessoas com deficiência em espaços adequados, podem ser escolas públicas, pousadas e hotéis. Garantir café da manhã e jantar para no mínimo 1.600 pessoas e almoço para no mínimo 1.600, distribuído nos vários locais da cidade que tem concentração de pessoas em situação de rua, a exemplo dos bairros da Encruzilhada, Boa Viagem, Afogados, Água Fria, Derby e outros já mapeados pela própria Prefeitura. Providenciar um espaço em cada RPA para as pessoas em situação de rua tomarem banho, lavar roupa, fazer higiene pessoal básica e ter acesso à água potável.
Garantir a presença de uma equipe de educadores e educadoras sociais para cada 100 mil habitantes, distribuídas nas 6 RPAs, para orientar as pessoas em situação de rua sobre a pandemia e, consequentemente, a necessidade de tomar medidas de proteção individual e facilitar o acesso aos serviços públicos. Garantir a equipe completa dos consultórios de rua e consultório na rua, dos 6 distritos sanitários para cuidados na saúde da população em situação de rua, de usuários e usuárias de substâncias psicoativas. Distribuir kits de proteção individual de forma periódica para, no mínimo, 1.600 pessoas em situação de rua, vacinar todas as pessoas em situação de rua, repasse de recursos do Fundo Estadual para os fundos municipais de assistência social para os 18 municípios que têm entre 11 e 4 mil pessoas em situação de rua, articular com o governo federal para garantir que as pessoas em situação de rua adultas tenham acesso ao auxílio emergencial do governo federal, realocação dos recursos das secretarias de drogas, tanto municipal quanto estadual, para os fundos de assistência social, pois entendemos que a política de assistência é mais abrangente no que diz respeito à proteção social das pessoas hipervulneráveis. Entendemos que as ações tomadas até o momento são insuficientes e centralizadas quando não são assistencialistas, pois não pretendem mudar a exposição das pessoas desabrigadas. E caso as medidas acima não sejam garantidas, teremos a morte de centenas de pessoas em situação de rua no estado de Pernambuco, considerando que a lei de Recife há registros de pessoas nessa condição em mais de 110 municípios, de acordo com o Diagnóstico da População em Situação de Rua 2020, elaborado pelo governo do estado de Pernambuco, com base em informações do Cadastro Único de dezembro de 2019. Ademais, este mesmo diagnóstico contabilizou cerca de 13 mil pessoas em situação de rua abordadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, SEAS, segundo o Censo SUAS 2018 e o CadÚnico de fevereiro de 2020, com dados informados pelos próprios municípios. Salienta-se que, neste momento, os dados são bem conflitantes. A exemplo do Recife, que, segundo essas fontes oficiais, teria 4.173 pessoas em situação de rua, diferentemente dos 1.600 contabilizados pela Prefeitura em 2019. Nesse sentido, continuaremos defendendo a ação civil pública da DPU e DPE e conclamamos ao juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Recife, excelentíssimo senhor doutor Djalma Andrelino, que reveja a sua decisão para não dar o respaldo jurídico ao abandono e à morte da maioria de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que estão sobrevivendo e dormindo nas ruas do Recife e em todo o estado de Pernambuco. Muito obrigado.